vamos falar da ministra Rosa Weber, do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira. Barroso já deve assumir o cargo com o plano de acelerar as votações no Supremo. De acordo com informações do jornal O Globo, a ideia é levar já no início de sua gestão uma proposta administrativa sobre o tema para análise dos demais ministros. Atualmente, existem mais de 23 mil processos aguardando votação. Gente, eu falei isso aqui no outro dia. Eles julgam uma média de 400 mil processos por ano. 400 mil? Não, desculpa, 400 processos isso, por ano. Você tem 23 mil na fila? Exato, tem 23 na fila, 400 por ano, que eu já acho um volume elevadíssimo para o STF. Né? Dá mais de um por E não dia, deveria ser esse papel também, né? Da última corte fazer esse papel, né? Exato. Mas é que a gente também tem uma Constituição que delibera tantos assuntos que acaba tudo afunilando no STF, né? É a última instância jurídica, né? Exato. Dos processos. Exato. Bom, mas o ministro Barroso assumiu o STF num momento de muita tensão entre os poderes legislativo e judiciário. Por que será? O Congresso tem debatido temas polêmicos pautados na gestão de Rosa Weber. Entre eles, a descriminalização do aborto, do porte de drogas e agora o marco temporal, que pegou fogo essa semana, né? Essa história do marco temporal pegou fogo lá no Congresso. Então, vamos passar aqui para vocês, para debater essa história, primeiro da saída de Rosa Weber, né? Eu queria muito falar e fazer uma análise, um balanço aí desse um ano de gestão de Rosa Weber, né? Porque ela assumiu em setembro do ano passado, não é isso? E agora vai se aposentar? Isso. Ela assumiu um ano. Ela assumiu a vaga da Ellen Grace, quem indicou ela foi a presidente Dilma em 2011. Ela foi uma ministra discreta, com pautas muitas vezes de gênero, e a última grande... Passou pelo TSE, assumiu o TSE na eleição de 2008, que foi bem pesada, bem crítica, né? Eu acho que ela terminou o mandato dela como... do Supremo, não, nem como presidente do Supremo, com a questão do aborto. Que eu acho que ela deixou um recado de quem ela foi, o que ela defendeu. Então, essa questão do aborto foi mais uma questão eu acho que de coroar um pensamento que ela levou ao longo da sua carreira no Supremo. Não era juíza, né, do Rio Grande do Sul, era juíza do trabalho, que foi crescendo, não na carreira, porque depois ela foi indicada, se eu não me engano, para o Supremo Tribunal Eleitoral, depois veio para o Supremo. Mas ela foi uma pessoa discreta e deixou, nesse momento, uma bomba relógio para o Barroso, que vai ter que ter muita habilidade de pacificação. Hoje, no discurso dele, ele foi um pouco nessa linha, né, de pacificação e diálogo. No discurso que ele utilizou, ele estava com o presidente do Senado e o presidente da Câmara ao seu lado, falando nessa questão de pacificação. Mas o presidente Barroso é muito inteligente, mas também gosta dessas pautas que muitas vezes o Congresso se acha no poder de legislar. Mas não está certo? O Congresso se acha no poder e ele tem o poder de legislar. Eu vou passar para os amigos, mas tem uma questão que se fala muito agora dessa questão do marco temporal. A lei que passou no Senado. A lei do Senado, com todo respeito, tem um problema de origem, né? Porque o marco temporal é constitucional e você não muda a Constituição apenas aprovando uma lei. Não muda apenas aprovando uma lei. Tanto é que o Lula, sabendo disso, vai usar essa possibilidade e não vai sancionar. E vai voltar para o Senado ou para a Câmara. Se não tiver uma ampla discussão novamente, ela vai ser aprovada. E não tem validade. É só uma briga institucional entre o Congresso
e o Supremo. E é esse papel que o Barroso tem que vir agora fazer, a pacificação. Assim, a minha crítica ao trabalho do Congresso é justamente de não trabalhar, de fato, as pautas que são necessárias. E aí ele abre uma brecha para o STF fazer isso. A gente já até discutiu isso algumas vezes aqui na mesa, né? Pois é. Agora mesmo, por exemplo, na terça-feira, a gente tem aí a MP do Desenrola acabando o prazo dela. E, por enquanto, a gente não teve votação, né? E aí, o que a gente faz com o Desenrola? E aí, quando é para ir de frente com a Suprema Corte na questão do marco temporal, eles, no mesmo dia, conseguiram votar, né, fazer uma votação ali super célere para poder fazer esse embate político. Ali, né? Foi mais para mostrar que o Congresso ainda está vivo. Eu percebi muito mais isso. Mas mesmo a gente não tendo o Congresso ideal, ainda é o Congresso que a gente tem. É o certo, é o Congresso legislar. Olha só o que é... Vamos pegar essa pauta que a ministra acabou deixando aqui, a batata quente na mão do Barroso, a descriminalização do aborto. Que, em outras palavras, tirando esse nome gigantesco, na minha opinião, é como legalizar o assassinato. Então, isso não pode ser feito por 1, 2, 3, 11 pessoas que não foram eleitas. Essa é uma pauta muito importante. É realmente você legalizar o assassinato, porque ali a gente tem uma criança, um bebê inocente. Aí você tem também sempre aquele julgamento moral, né? Uma coisa meio ética, porque assim, se eu posso assassinar um bebê dentro da barriga da mãe, como que eu vou fazer depois que ele sair da barriga da mãe? Então, daqui a pouco a gente vai começar a debater também a pena de morte. Então, eu vou poder assassinar... Porque eu não consigo ver de outra forma. Eu tento, de verdade, eu já conversei isso com muitas pessoas, mas eu por exemplo, eu tenho na minha crença que quem tem que determinar a data, entre aspas, limite... deveria haver um consenso dos médicos, de dizer assim, gente, até aqui nós temos um amontoado de células, a partir daqui nós temos uma vida. E dentro desse a partir daqui, a gente tem que trabalhar essa questão do aborto. E ela não pode ser discutida ali só entre os membros do STF. Ela tem que ser discutida pelo parlamento, ela tem que ser discutida pela sociedade, porque eu vejo isso tão importante... quanto um dia foi discutido aqui no Brasil a libertação dos escravos. É esse tipo de discussão, porque é uma discussão que vai afetar muita gente, e muita gente inocente. Porque sim, dentro dessa data limite, que eu sempre falo que isso não pode ser feito por mim, tem que ser feito pelos médicos, eles é que dizem, a partir daqui, gente, é uma vida, se é uma vida pequenininha ou uma vida grande... É outros 500, entendeu? Isso não, ainda tem que ser com o Congresso. Mas o Congresso não faz nada, o Congresso é lerdo. Mas ele é o Congresso, ali estão as pessoas que nós votamos, que nos representam. Entendeu? Mesmo que alguém diga assim, mas fulano de tal não me representa. Não, ele é parlamentar do seu país. Você não votou nele? Beleza, mas ele te representa. É o exemplo do Lula. Sim. O Lula pode não ser o presidente que eu votei, entendeu? Que eu me sinto representado por ele, mas hoje ele é o meu presidente. Eu não tenho para onde correr quanto a isso. Mas, Negão, só um detalhe, né? O problema é que a crítica que você faz é que o Congresso está muito preocupado com emendas parlamentares, muito preocupado com CPI que não leva a lugar nenhum. A gente acabou de ver aí o resultado da CPMI lá do MST, né? A do 8 vai no mesmo... Vai na mesma linha. Então, assim, a gente vê que não é muito tempo perdido que poderia ter sido utilizado para discutir questões que a sociedade precisa que discuta, que são exatamente essas pautas que estão sendo tratadas hoje no STF. Se eu começar a pensar desse jeito, eu também vou começar a pensar o seguinte, a polícia demorou para chegar aqui, então eu mesmo vou fazer justiça. Não, mas aí tudo bem, aí nessa questão... Você entendeu? Na verdade, eu não tenho esse direito. Justiça. Eles não têm esse direito de legislar sobre isso. É absurdo. Você falou de dias, então vamos lá. Com 12 dias, o coração de um bebê no ventre da mãe já bate. Com 12 dias. 3 meses, o corpinho já está formado. Quando você permite um procedimento como esse, não sei se alguém dos nossos telespectadores já acompanhou
pela internet, você pega uma pinça e vai tirando a cabecinha, o braço, o pezinho. É isso que se faz. Você está matando um inocente no ventre da mãe. Essa ação foi proposta pelo PSOL, por esse partido, a DPF 442, salvo engano. Só que é tanta hipocrisia que esse mesmo partido que quer matar no ventre das mães com a desculpa esfarrapada de que as mães procuram esse procedimento sendo legalizado ou não, eles não querem, por exemplo, que se aumente a pena de assassinos de crianças. Então, teve um projeto de lei, semana retrasada, onde em regime de urgência nós iríamos aumentar, quer dizer, vamos aumentar ainda, porque ainda não passou, a pena do homicídio de crianças até 12 anos. Então, se mata uma criança até 12 anos, vai se tornar crime hediondo, com pena de 20 a 30 anos. A orientação do pessoal foi para votar não. Mas eles desejam, tanto é que impetraram com essa ação no Supremo para se matar uma criança, um ser inocente no ventre da mãe. E a desculpa deles é esfarrapada, porque eles falam assim, já que essas mães procuram esse procedimento, então vamos liberar. Se fôssemos pensar assim, então a gente tem que liberar o roubo, porque tem muita gente que rouba. É claro que não, nós temos que ter política de saúde para atender essa mulher e não permitir que ela mate um ser inocente. Isso não tem nada a ver com religião. Está no artigo 5º, é proibido a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O Supremo Tribunal Federal não tem o direito de colocar um E ou uma vírgula nesse artigo 5º da Constituição Federal, que trata sobre direitos fundamentais e garantias da pessoa, não tem o direito de colocar com 12 semanas, com 3 meses, porque aí vai abrir um precedente para ser daqui 6 meses, igual é na Colômbia, onde estão se matando crianças no ventre da mãe com 6 meses, é absurdo. E o Congresso, eu posso percebi essa semana, que os parlamentares estão começando a se revoltar contra isso. E não é só a oposição, não. Se revoltar contra o quê? Contra o Supremo invadir a seara do Legislativo. Não cabe a eles decidir sobre isso. Não cabe a eles decidir sobre a criminalização das drogas. Mas tem um problema. Não tem esse direito. Mas Palumbo, eu lembro uma frase do Rodrigo Maia. Uma vez o Rodrigo Maia falou assim, mas falava de governo, né? Quando o governo não pauta, o Congresso pauta. Exato. Quando o Congresso não pauta, o Supremo está pautando. Mas vamos lá, já tem lei sobre isso. Já tem lei sobre isso. Que está sendo legislado. O que você pode abortar ou não. Caso de estupro ou em caso de grave perigo de morte da mãe. Isso. Já tem lá. E aí, na cabeça desses alienados do PSOL, eles resolvem impetrar com uma ação para atender um viés ideológico deles. E o Supremo tem que falar assim, não, isso aqui não cabe a nós porque nós estaríamos legislando, acaba com essa ação. Quem tem que fazer isso é o Legislativo. Então se coloca uma lei lá, quero ver se passa. Não passa, não passa. Só para a gente não perder aqui o fio da meada, né? Eu estava fazendo aqui um balanço sobre a gestão da Rosa Weber enquanto presidente da Suprema Corte. Ela colocou no relatório que ela entregou, Daniel, que o dia 8 de janeiro foi o dia da infâmia, né? Ela adjetivou dessa forma. E ela expõe que foram 400 pessoas, aliás, eu nem sabia esse número ali no relatório da ministra, foram 400 pessoas para, em um pouco mais de 20 dias, colocar a Suprema Corte de pé, né, daquela... reconstruir, né, de tudo aquilo que foi feito, reorganizar diante de toda a destruição ali, vandalismo que foi feito, para que a gente tivesse ali o dia de abertura do Judiciário, da Justiça, né, anual, que é uma data tradicional do Judiciário. Ela foi uma mulher de muita fibra também, porque eu tinha lembrado aqui que em 2018 ela esteve à frente do TSE, quando das eleições, que também já foi uma eleição bem complicada de 2018. E aí agora ela passa, no meio da gestão dela, pelo dia 8 de janeiro, né? O emblemático dia 8 de janeiro. Como é que você analisa essa gestão de Rosa Weber? Eu acho que bom, em primeiro lugar, a gente vive em um momento em que o que mais me chama a atenção com relação ao STF é justamente a tensão existente entre judiciário e legislativo. Isso está num nível que eu nunca tinha presenciado e que é muito preocupante por questão de desenvolvimento institucional, apesar de entender que o conflito entre os poderes não é necessariamente algo ruim. É importante que haja pesos e contramedidas, né? Checagens e rechecagens entre os poderes para que o funcionamento do Estado brasileiro melhore cada vez mais, né? Então,
O que eu vejo hoje é um estado de tensão enorme, é o STF avançando em pautas em que o Legislativo, que o Congresso Nacional não avançou, mas também avançando em pautas que o Congresso avançou. Por exemplo, a volta do imposto sindical é um absurdo. Foi uma das principais vitórias da reforma trabalhista durante o governo Temer, que foi numa canetada, de uma maneira assim, completamente fora do que deveria ser o ideal, praticamente reinstaurada e permitida que seja prática corrente no Brasil. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que revolta a gente e que revolta, obviamente, os deputados e o legislativo. O problema é que a grande preocupação dos deputados, uma maior parte dos deputados, é a reeleição. A partir do momento que a principal prioridade dos parlamentares, ou de boa parte dos parlamentares, é a reeleição, eles vão atrás daquilo que é necessário para se reeleger. Que, assim, desdobrando de forma muito simplista, são duas coisas. É like, ou seja, engajamento, é se tornar mais conhecido em mídias sociais, e a emenda parlamentar, é construir as suas bases políticas regionais e por aí vai. E, para fazer isso, eles abrem mão de como votam, eles abrem mão de exercer o papel do legislativo da forma como deveria ser exercido. Então, eles fazem com que o legislativo continue sendo pequeno e que se apequene cada vez mais. Sobre a posse do ministro Barroso, né, eu acompanhei o discurso dele, foi um discurso de pacificação, de unificação, mas que quando você olha numa retrospectiva recente, ele foi lá no evento da Uni e falou com todas as letras que nós ganhamos, nós tiramos Bolsonaro do poder. Ou seja, ele é um ministro que, apesar de ter um histórico muito técnico, né, de ser um constitucionalista muito conhecido, ele, ao mesmo tempo, é um ministro que é muito vocal sobre suas opiniões progressistas e que vai continuar, provavelmente, tendo essa conduta. E, no meu ponto de vista, um aspecto das falas dele, pelo menos em algumas entrevistas, que eu achei bastante problemática, é o seguinte: tudo bem, no STF hoje tem mais de 23 mil causas, processos que estão para serem julgados. Mas, e que ele trouxe ali um debate, uma mensagem de aumento de produtividade do STF. Agora, a pior maneira de você usar tempo, recursos, energia, é gastando tempo e sendo produtivo naquilo que você nem sequer deveria estar fazendo. E isso, no meu ponto de vista, é muito do que é o STF hoje. A gente tem que dar um passo atrás e debater qual deveria ser o escopo real do STF. Porque, tudo bem, são 400 ações em colegiado por ano, mas o número de ações decididas de forma monocrática é uma coisa absurda, é estarrecedor. Então, E esse tipo de absurdo não deveria acontecer. Mas é esse argumento que o Supremo está usando justamente para pôr em pauta a questão do aborto. Uhum. Porque muitas dessas... Eles justificam, eu acho que foi o Alexandre de Moraes que colocou na peça dele, ele justifica que a importância de legislar sobre essa pauta nesse momento é que o judiciário está abarrotado de questões nesse sentido por falta de uma ação do Congresso. Mas isso é uma narrativa. Isso é uma maneira que... Mas eu estou falando... Mas a lei já fala o que pode e o que não pode. Você quer ver um exemplo? Você está indo num caminho que é o discurso que o Supremo está colocando para os 20 Isso aí está totalmente equivocado. Por quê? Por exemplo, a lei antidrogas, artigo 28, já define lá que se você estiver portando entorpecente, você vai ser conduzido para a delegacia. Você não vai ser preso, mas você vai ser conduzido para a delegacia. Vai assinar um termo lá e tchau. Agora, por que o Supremo se acha no direito de falar, 60 gramas você vai ser preso, não vai ser conduzido para a delegacia? Se você tiver menos, você vai. O policial vai andar com uma balança? Então, e a lei ligada ao aborto é outra coisa. Eles estão atropelando, mas tratorando. Porque tem lei. Na lei antidrogas fala lá do artigo 28. Então, onde é que o Congresso falhou nisso aí? Se o Congresso fez essa lei? Em lugar nenhum. Sobre o aborto. Já tem lá tipificado os casos que pode ou não pode ter o aborto. Por que o Supremo, ele é Supremo para o Judiciário? Não é Supremo em relação aos outros poderes executivo e legislativo. Só que, pro jeito que eles se estão se comportando, parece que eles estão acima do legislativo e do executivo. E não estão. Os poderes são harmônicos e são independentes entre si. Mas acontece que lá no Supremo, eles podem tudo. Eles podem tudo. Mas se o Judiciário está abarrotado de questões referentes, você falou referente às drogas, ou a quantidade e tal, se está abarrotado com questões jurídicas
em Isso não dá especial. direito deles legislarem. Mas eu sei, mas, Não dá direito deles mas legislarem. demonstra que a legislação tá falha. Não precisa melhorar. Precisa ter um outro caminho. A lei de drogas é bem clara. É muito clara lá. Está lá específico. Artigo 28. Portar entorpecente é crime. Até pra, Você não pode vir agora, o Supremo, eu decido que não é. Eles estão falando assim, eu acho que não é, então vou dar uma canetada lá e não é. Então, até para ecoar com o Palombo, por exemplo, o marco temporal é uma lei que ela tem uma certa zona cinzenta, porque está lá escrito, as populações indígenas têm o direito às terras tradicionalmente ocupadas por elas e por aí vai. O que é tradicionalmente é debatível. Agora, outra coisa... Por que eles atropelaram? Agora, outra coisa é o imposto sindical. Por que atropelaram? O imposto sindical é uma decisão que já foi legislada e que acabou. Por que eles estão voltando? Outra coisa importante, uma decisão do STF polêmica e que eu acho que foi muito importante, a legalização ou a possibilidade do casamento gay. Por exemplo, o casamento homossexual. Então eu vou colocar uma ação lá assim, olha, eu quero a pena de morte para estuprador. Mas eles são preguiçosos. Se você entrar com uma ação... Não, vai falar assim, esse pedido aqui não cabe a nós, cabe ao Legislativo fazer uma nova Constituinte, porque isso é causa perpétua, não pode ter pena de morte. Pronto, acabou. Não é meu trabalho. Exatamente. Agora, porque... Então, se eu mandar qualquer coisa lá, eles são obrigados a aceitar? Só para concluir um raciocínio anterior... Eles estão atendendo um viés político ideológico, isso aí. Só para concluir um raciocínio anterior, por exemplo, quando o STF decidiu sobre o casamento homossexual, ele é uma interpretação diante da Constituição existente. E ótimo, e que bom que eles avançaram nisso, porque, de fato, o Congresso Nacional não avançou explicitamente para deixar isso uma questão clara. Dito isso... Né? O casamento, a briga é agora. Isso. Tá bom. Casamento, a briga é agora. Ok. Dito isso, você pegar toda a Constituição existente e querer mudar e querer ir numa direção completamente diferente daquilo que está estabelecido na lei, no meu ponto de vista, é um avanço, assim, inaceitável. Um retrocesso isso. É um avanço em termos de ativismo judicial que não deveria ser aceitável. Eles têm que porque eles estão mudando a Constituição. Eu concordo. Exatamente. Eles têm que interpretar a lei e não legislar. A lei antidroga já fala do artigo 28. Então, eu não sei por que eles estão se metendo lá. Sabe por que eles estão se metendo lá? Porque os deputados e senadores estão muito preocupados mais em emendas, em poder, em cargo, do que, opa, aqui não. Ninguém vota mais nada enquanto vocês não pararem com isso daí. Ninguém vota mais. Nós vamos votar essa lei aqui para deixar bem claro. Vamos desenhar para eles, portar entorpecente. Só um último argumento disso que é muito rápido, Elaine, que é o seguinte, e isso vale para coisas que eu concordo e que não concordo. Não é minha opinião. Por exemplo, assim, teve uma interferência, no meu ponto de vista, que foi um ativismo judicial que não deveria acontecer e que foi para uma direção que eu sou favorável. Por exemplo, quando o ministro Barroso julgou sobre o piso da enfermagem. Eu acredito que a intervenção dele foi positiva, mas ela deveria acontecer? Não deveria acontecer. Tá. Então, só para terminar essa pauta, né, da gente falar aí de um grande balanço aí da gestão de Rosa Weber, eu queria tocar num tema que eu acho que o delegado Palumbo vai poder nos ajudar bastante, que é o tema da segurança pública. A ministra, né, quer dizer, sob a gestão da ministra, né, a gente teve lá um processo em agosto desse ano que julgou a matéria do reconhecimento das guardas municipais como um órgão de segurança pública. Então, só para quem está em casa entender, hoje nós temos no Brasil 640 municípios que têm guarda municipal. E aí o que acontecia? A Guarda Municipal prendia um sujeito, né, que estava ali fazendo qualquer ilícito e levava para a delegacia e esse sujeito era solto porque se entendia que não cabia à Guarda Municipal a questão de segurança da... Aquela guarda patrimônio público. Exatamente, só a Guarda Patrimônio Público não cabia a ela a questão de segurança pública, então ele era liberado, aquela prisão era relaxada. Com essa decisão, inclusive o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, em agosto desse ano, agora a polícia, a Guarda Municipal, ela passa a poder fazer as prisões em flagrante, né? Ela foi reconhecida como um órgão de segurança pública. E diante de tanta insegurança que a gente anda vivendo no Brasil, né? Essa semana a gente teve aí mais situações tristes, né? A gente tem que colocar dessa forma.
Ainda na quinta-feira, só para fazer aqui um parêntese, um menino que estava indo à padaria em Belo Horizonte, na zona norte de Belo Horizonte, comprar pão de queijo, chegou lá um monte de sujeito no carro, desceram do carro com revólver, porque queria matar um sujeito que estava na rua, uma dessas balas atingiu um menino no pulmão. Quer dizer, uma criança que estava indo comprar pão de queijo com a avó. Imagina os pais dessa criança. Exato, em Belo Horizonte isso. Graças a Deus a criança está se recuperando bem. Mas, de novo, né, uma criança na casa da avó indo comprar pão de queijo com a avó e, de repente, um sujeito sai de um carro, saca uma arma para matar um outro que a gente não sabe por qual motivo, e atinge a criança. E a gente tem essas histórias no Rio de Janeiro, a gente teve aí um arrastão em ônibus, né, em transporte público. Toda semana a gente está aí recheado de notícias de insegurança pública, né? E aí a gente teve em agosto, então, essa decisão dando aí mais poderes às guardas municipais, e eu até fiz um levantamento, nós temos 640 municípios no Brasil que têm a guarda municipal. Queria ouvir o senhor como delegado, o que o senhor achou desse julgado? Eu achei que foi uma boa decisão. Aliás, a guarda, ela deveria estar inserida no artigo 144 da Constituição Federal como polícia municipal. Eu venho falando isso reiteradamente, que o futuro da segurança pública chama-se polícia municipal. E por que isso não aconteceu agora? Por causa de ego de instituições que não querem, que fica se degradando entre si, e quem sofre é a população, é o munícipe. Se você estiver sendo roubado em qualquer lugar da cidade de São Paulo, para a vítima, tanto faz se chega uma viatura da GCM, da Polícia Civil ou da Polícia Militar, a vítima quer segurança. A vítima, quando vê aquele giroflex, aquela luzinha, vai dar graças a Deus. Mas por causa desse ego, a Guarda Civil ainda não está no artigo 144 como polícia municipal. Agora eu faço parte da Comissão de Combate ao Crime Organizado de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. E está uma corrente muito forte para se colocar a guarda definitivamente nesse artigo para se acabar com isso. Lembrando, qualquer um do povo pode prender em flagrante. O Ilcinho aqui, se tiver alguém sendo roubado, ele pode intervir, pode prender em flagrante. Ele pode fazer isso, mas as autoridades policiais, seus agentes, têm obrigação de fazer. Isso é muito bom. Se você pegar cidades, por exemplo, São José dos Campos, a guarda é fortíssima. Os índices de criminalidade são baixos. Se você pegar em Indaiatuba, idem. Se você pegar Barueri, idem. Agora, se você pegar aquelas cidades onde o prefeito deixa a segurança tudo nas costas do governador, os índices aumentam. Então, isso vem para ajudar realmente a segurança pública. E eu espero que esse novo Congresso coloque a guarda no artigo 144 como polícia municipal para selar de vez isso. Porque quem vai ganhar com isso? A população. A população. Eu tenho filhos, aqui todo mundo tem parentes que usam transporte público, a minha filha usa transporte público. Eu quero uma guarda civil aqui em São Paulo forte, bem armada. Elaine, eu fiz uma destinação de emenda para comprar fuzil para a guarda metropolitana aqui de São Paulo. O que eu apanhei da esquerda, mas eu aguentei firme. Eu falei assim, vamos até o final. Mas por quê? Qual o fundamento por quê? Te bateram... Porque eles não querem a guarda bem armada. Eu já troquei tiro com bandidos armados de fuzil. Eu sei o tanto que isso é indigesto. E numa das minhas trocas de tiro, os bandidos que estavam roubando o banco, naquela época eles explodiam os bancos aqui na cidade de São Paulo, em 2018, eles atiraram numa viatura da PM, estava sem fuzil. Atiraram numa viatura da guarda, estavam sem fuzil. Atiraram na viatura do rouba-banco e do Garra, tinha fuzil. Aí o combate ficou de igual para igual, 17 bandidos presos, parece que teve um ferido. Depois de um tempo, um desses bandidos saiu, que a justiça soltou, e nós fomos trocar tiro com esses mesmos bandidos na cidade de Bebedouro. Então, e corroborando... Importante reconhecer, para ter um exemplo, aqui em São Paulo, o efetivo da Guarda Municipal são 6.200 GCMs. Sim. Que poderiam estar combatendo o crime de forma efetiva e sendo reconhecido pela lei. O Paulo está certo. Muitas vezes essa história do GCM levar na delegacia e soltar também é falta de vontade de quem recebeu. De quem recebeu. Porque não precisava de legislação para, para reconhecer, para fazer o BO, para prender, para fazer qualquer coisa. Não precisava disso. A legislação permite que qualquer pessoa possa prender e levar na delegacia quando averiguado que o cara cometeu um crime. Mas o reconhecimento dá uma força moral para
para a guarda, né? Sim, sem dúvida. E para o bandido que está olhando, fala assim, não, peraí, o jogo está mudando. Sim, Muitas vezes, exatamente. eles são só os Então, seguranças. o bandido, Exato. se ele vê um Seguranças. policial com fuzil, ele pensa duas vezes. Não, e outra, e Se ele ele vê um tendo... policial com 38 capengando, com aquele Sim. podre caindo, ele fala ali, é capaz de te dar uns tapas e roubar a arma dele. E tem uma questão... O bandido só tem uma coisa, morrer. E tem uma justiça questão ele a não tem. mais, tem uma questão a mais que eu acho que é muito importante, que é justamente a ampliação formal do escopo de atuação desses policiais, que já estão contratados, que já estão sendo treinados, que já têm equipamento e que não podem, não podiam, pelo menos ao menos antes dessa decisão, contribuir de uma forma mais ampla para o combate à criminalidade. Então, eu acredito que por uma questão, em primeiro lugar, de eficiência, é importante essa movimentação, essa decisão da ministra Rosa Weber. Eu acho que é algo que precisa ser elogiado. E em um segundo ponto... O relator é o ministro Alexandre de Moraes, mas é que foi isso. na gestão dela que Isso. foi O que atrapalha pautado Exatamente. a segurança E o segundo pública é o ego. ponto, só para continuar, é que existe um problema enorme, pelo menos no interior do estado de São Paulo, eu imagino que espalhado pelo Brasil isso seja recorrente, que inúmeras cidades têm um contingente muito pequeno de policiais militares e civis, né, portanto, de forças estaduais, à disposição do município. Então, hoje em dia já não tem tantos roubos de banco, coisa assim, nas grandes cidades. Só para concluir, e que hoje em dia todas essas modalidades de crime estão migrando para o interior, porque é justamente essas regiões onde tem menos contingente. Então, a possibilidade de forças municipais atuarem no combate ao crime também dá espaço para que o prefeito possa atuar de forma ativa e não só esperar pelo governador. E, por último, é muito importante que essas guardas civis, seja metropolitanas, seja as municipais, façam parcerias com as polícias militares e as civis para troca de informação, para atuações em conjunto e também para treinamentos. Aí é difícil. O que os governadores não entendem, muitos governadores não entendem, que é uma coisa muito simples. As polícias civil, militar, científica, GCM, polícia penal, tem ego entre os comandantes. Então, se você colocar, por exemplo, na Secretaria de Administração Penitenciária, como é hoje, colocar um coronel, pode ser que esse coronel odeie a Polícia Civil e comece a boicotar apoios que a Polícia Civil pode receber da Secretaria de Administração Penitenciária. Se você colocar um delegado ou um coronel para comandar a guarda, você pode ter problema com os guardas que não gostam de ser comandados por delegados e coronéis. Mas, infelizmente, alguns gestores, prefeitos e governadores não entendem isso. Quando o Bruno Covas assumiu a prefeitura, eu tomei a liberdade de falar com ele. Falei assim, quer começar a ajudar a guarda? Ele falou, o que eu faço? Falou, tire todos os coronéis do comando da guarda. Ele me indagou, você quer colocar um delegado? Eu falei, não, muito pelo contrário. Quem tem que mandar em guarda é guarda civil metropolitano. E ele me ouviu. Eu até fiquei surpreso que ele me ouviu e trocou. Colocou um guarda, tirou os coronéis de lá e colocou a gestão feita por guarda. Poderia ser feita a mesma coisa na Secretaria de Administração Penitenciária. Agora teve... Uma guarda. Mas isso já aconteceu. A questão é o seguinte, Paulo, eu acho que esse é um debate muito importante para a segurança pública. Em 2013, eu fui consultor num projeto que foi muito bem sucedido na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que foi um projeto em que uniu pela primeira vez a Polícia Militar e a Polícia Civil, que há anos não sentavam numa mesma mesa. E esse trabalho em conjunto, escolhendo os indicadores de criminalidade para priorizar acompanhamento no Estado, desdobrando esses indicadores para áreas menores que juntavam delegacias e batalhões. Então, um trabalho muito técnico de troca de informação, de troca de boas práticas, fez com que alguns indicadores, como o indicador de homicídio, que na época era 23 homicídios por 100 mil habitantes, caísse ao longo dos anos para 7 homicídios por 100 mil habitantes. Então, eu pude ver de primeira mão que, apesar dessa questão do ego e dos embates entre as forças policiais que a gente tem espalhadas dentro dos estados, é possível colocar todos numa mesma mesa e fazer com que trabalhem em conjunto visando o resultado e melhoria da Legal. E